Com Magna Santana? Vamos lá, agora sim. Magna Santana é com você, são 6 horas e 52 minutos. Como é que tá a situação aí, Magna? 6h52, Lari, João, aqui direto da Progresso, da porta da empresa, tá? E o que é que está acontecendo aqui? Trabalhadores ex-rodoviários, eles estão aqui para fazer uma manifestação, tá? E essa manifestação tem o objetivo, claro, de chamar a atenção das autoridades. Eles já estão extremamente cansados, aguardando há anos e anos receberem as suas verbas rescisórias. São trabalhadores que prestaram serviço aqui à empresa, que a partir de hoje já foi dito isso, ontem aí reforçado pelo superintendente da SMTT, já não está mais operando, já não é mais para operar, já uma nova empresa já está, né, operando, e eles estão aqui na mão. E outra coisa, a informação que nós obtivemos é que aqui já foram demitidos alguns dos trabalhadores, ainda que estavam atuando, estavam na ativa, recebendo até por diária ou de outra forma, também já foram demitidos, nem todos foram absorvidos ou serão absorvidos, não há uma garantia nesse sentido. Então o pessoal está por aqui, vai fazer, você pode observar que eles estão fazendo aí essa manifestação e é essa a preocupação aqui deles, né? É receber. Estou aqui com uma trabalhadora, uma ex-rodoviária. Ex-rodoviária, Carla. Carla, quanto tempo que você está aguardando receber aí os seus direitos trabalhistas? Eu saí em 2021. 2021? Agora nada. Dei demissão na empresa. Eu entrei com o pedido de demissão indireta. Ele mandou ir para casa e não me pagou. Eu sem direito a nada, que deveria ser o contrário. Se deu uma suspensão na empresa, ele tinha que me pagar. Mas não, mandou para casa. Eu só não, como várias pessoas. Hoje somos 690 ex-funcionários solicitando o direito que a gente tem. O direito de receber nossas rescisões. Ele sair com a mão na frente e outra atrás. Isso não existe, não tem condições. Sem nada, sem direito a nada, não recebe nada. E não acontece nada. Vocês aí esperam que, de repente, esse ato, mais uma vez, um protesto dessa forma, possa chamar a atenção das autoridades, da sociedade, para esse drama que vocês estão vivendo? Com certeza, com certeza. É isso que a gente quer, chamar a atenção para resolver, porque não tem condições. Se a gente trabalhou, vivendo nosso sangue pela empresa, o direito é receber. A gente não fez nossa prestação de serviço? Então, ele tem que pagar, mas não paga. E ninguém faz nada. A questão é essa. O que é que está acontecendo? E agora, Carlos, você tem acompanhado essa mudança, né? Essa mudança já agora, a empresa praticamente então fechada, né? Já não está mais com ônibus, né, circulando. Então, o que você acredita que poderá, de repente, acontecer? O que eu acredito é que o que tem dentro dessa garagem dá muito bem para pagar muitos funcionários, ex-funcionários. Entendeu? Então, a gente gostaria de um bloqueio judicial para não sair de nada aí dentro. Nada e que possa pagar a gente. Com isso aí que tem aí dentro, esses materiais, tem muita coisa valiosa, né? Não é um valor, mas que possa ajudar a gente. É isso que a gente quer. Então, realmente, nada mais justo que né, essa tentativa de receber de tanto tempo nessa espera. Tem pessoas que estão desde 2013 sem receber. Tem mais tempo ainda do que outras pessoas, né? É injusto, é muito injusto isso. É inadmissível. Que país é esse? Realmente é angustiante. O que a Carla fala é isso, né? Você está cobrando apenas direitos, né? Direitos que deveriam estar assegurados até por lei, mas que infelizmente na prática não acontece. Totalmente diferente. Porque tem pessoas que perderam muita coisa por causa disso. Pessoas ficaram doentes. Não é justo, gente. Não é justo. Que angústia, viu? Vamos ver aqui mais outras pessoas. Deixa eu ver. Tem mais outros trabalhadores que estão aqui. Bom dia, meu bem. E a Magna? E aí, mais uma vez nessa luta, né? Mais uma vez nessa luta, exatamente. A expectativa que vocês acham que dessa forma, chamando aqui a atenção
De repente, quem sabe agora surgir uma esperança diante dessas mudanças. Empresa fechada, empresa já não é mais para colocar ônibus para circular, ela já está fora do sistema. Isso, esse empresário ele já vem explorando a mão de obra já faz tempo dos funcionários, enricando o bolso dele, Magna. Então a gente pede às autoridades, os juízes, os desembargadores, todas as autoridades que estiver agora nos assistindo, para nos prestar socorro, porque a gente estamos praticamente passando fome. Trabalhamos e não recebemos as nossas verbas rescisórias. Foram julgados, transitados, mas não recebe. É como ele deixou claro, que não tinha ninguém que tirasse a empresa dele daqui do estado de Aracaju. Agora, é uma empresa que, segundo ele mesmo, o empresário chegou a colocar na imprensa, ele trouxe ônibus seminovos. Então, aonde conseguiu esse recurso? É isso mesmo, Magna. É aonde a gente está tentando descobrir, para ver se a justiça tenta bloquear e ele não vender esses carros, para pagar as verbas da gente. Se tiver aí na empresa, aí dentro, ônibus velhos usados e esses seminovos que chegou. Da onde veio esses carros? É isso que a gente quer saber. Vocês ainda têm um fio de esperança, né? Com certeza. A gente ainda tem uma luzinha no fundo do poço. Obrigada, minha querida, boa sorte. Obrigada, Magna. Bom, a gente vai continuar vendo aqui o vereador Camilo, né? Camilo Daniel, que está por aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho que ele vai entrar também aqui com o colega, só rapidinho. Vereador Camilo, que também veio acompanhar essa manifestação na Câmara de Vereadores também, foi a luta pela questão dos subsídios, para que eles não viessem para empresários que não cumprem os seus compromissos com os trabalhadores. E agora essa manifestação. Há ainda esperança, já que essa empresa agora já está fora do sistema, segundo a SMTT? Isso, Magna. Sim, muito bom dia, né, para todos da FAM, muito bom dia para você. Eu acho que essa daí é a principal questão. A gente estava observando isso como uma espécie de tragédia anunciada. Há mais de 10 anos, essas empresas operam dessa forma. Eu estava observando ontem, de 2015, a recuperação judicial do Grupo Progresso. Ou seja, você tem pelo menos 10 anos aí de praticamente de muita tragédia, né? de muita dívida trabalhista, de muita coisa sendo colocada. A gente colocou aquela lei na época. Agora, juridicamente, tem processos aí desses trabalhadores do Grupo Progresso que particularmente me deixam um pouco mais animados, vamos dizer assim. A gente teve uma ação agora que ele retira da personalidade jurídica o processo e coloca no CPF. Pelo que eu percebi, a gente tem mais de 10 CPFs, né, que estão envolvidos aí, porque, veja, a Adiesso, né, ele foi condenado já por ocultação de patrimônio, né? Teve ação do Ministério Público, né, e teve condenação da Justiça. Então, ele responde por ocultação de patrimônio. A grande questão para a gente é essa, né? Como é que uma empresa que recebe dinheiro na mão, em cash, ali, como é que empresa que recebe do passageiro, mas também recebe, além disso, da empresa, como é que uma empresa dessa não tem patrimônio? Eu particularmente fiquei indignado. A gente nos últimos tempos veio observando muito o processo deles. Vocês terem uma ideia, população, esse terreno aqui é do Grupo Petrox, parece, que eles perderam esse terreno aqui na Justiça por dívida de combustível. Boa parte dos ônibus, apesar de ser uma lata velha, né, mas ainda são alienados de bancos. Um deles é o Banco Volkswagen. Você tem, assim, uma situação que praticamente não tem patrimônio nenhum, né, no nome dele. Agora, o que acontece? Esse processo, né, que tira da pessoa jurídica e coloca no CPF, eu acredito que ele dará uma luz, uma saída para os trabalhadores. Porque o que tiver de sonegação de imposto, o que tiver de lavagem de dinheiro, a partir disso, possivelmente vai ser pego, né? Então, isso daí é o que deixa dá um alento, vamos dizer assim, aos trabalhadores. Agora, é inadmissível tudo o que está acontecendo hoje aqui, né? E se isso está acontecendo é porque o município foi omisso, pelo menos durante mais de 10 anos. Porque quem é que deu licença para isso aqui rodar? Quem era para fiscalizar e não fiscalizou? Quem é que permitiu que uma empresa sem alvará rodasse desse jeito? Quem é que permitiu que uma empresa com uma quantidade tão grande de processos trabalhistas continuasse operando? Como eu estava dizendo, a gente tem processo aqui de recuperação judicial de 2015. Então você tem aqui no mínimo 10 anos, né, de completo descaso dessa empresa. Acho que essas perguntas elas ficam
E eu acho muito importante que essas perguntas sejam respondidas, porque, veja só, nós não estamos falando aqui de um serviço que está acabando agora e que é uma coisa inédita na cidade de Aracaju. Há 13 anos atrás, 12 anos atrás, eu lembro que aconteceu a mesma coisa com o Grupo VCA. Há pouco mais de uma década atrás, aconteceu a mesma coisa com outras empresas. Tem a Graça, né, que teve também a mesma questão. Então, eu acho que o que vai acontecer daqui a 10 anos? É a mesma coisa que está acontecendo com a Progresso? Como é que o poder público vai se comportar? Eu acho que essas são questões que nós... Tem que estar assegurado até na licitação, que nunca aconteceu. Pois é, e nunca aconteceu licitação. Então, assim, eu acho que a gente... e não aconteceu na licitação exatamente por isso. Porque numa licitação, as empresas, para participar, têm que apresentar certidão, né? Então, a gente tem, de fato, assim, um completo absurdo, né? Uma situação completamente devastadora, muito triste, né? E eu particularmente, fico muito feliz, porque os trabalhadores, eles não se enlutam e abandonam tudo, né? Eles têm coragem de erguer a cabeça, de continuar a luta. Eu acho que nossa missão nesses próximos anos é continuar deixando essa luta acesa, porque a injustiça, né, que está acontecendo aqui, que provavelmente vai se perdurar, é uma coisa muito triste e a gente precisa, enfim, manter essa chama acesa, essa luta acesa, que eu estava comentando até recentemente. A impressão que dá é como se fosse assim, é algo que vai ter, é um enterro da empresa, que depois vai ter uma missa ali de 7º dia e depois ninguém vai mais falar no assunto, né? E aí, provavelmente nós vamos ficar tristes de daqui 7 anos ver esses trabalhadores, 5, 7 anos, ver esses trabalhadores na porta dos tribunais, na porta da empresa, dos fóruns, das prefeituras, pedindo por esse recurso e talvez daqui 7 anos a gente vai ter um empresário talvez sendo homenageado em algum lugar ou vivendo uma vida de luxo ou indo para Miami, para a Europa, como acontece, né, geralmente. Então a gente não pode deixar que essa crise quebre de fato no polo mais frágil, que é o polo dos trabalhadores. Vereador, só para que a gente possa, até que outros colegas querem também lhe ouvir, recentemente, aliás, antes mesmo, né, do prazo que foi dado e prorrogado pela Prefeitura, que a empresa pudesse apresentar ônibus. E nessa história de apresentar, chega a adquirir ônibus seminovos, ou aparentemente seminovos. E de onde vieram esses recursos? O senhor tem essa informação? Veja, eu não tenho essa informação e eu tenho ainda outras informações, né, que eu não consegui apurar, mas como é uma coisa que está na boca das pessoas, eu também vou comentar. Estão comentando, inclusive, que esses ônibus estão locados, né? Não são nem ônibus comprados aí por ele. Então, de fato, é uma situação que as ações que o judiciário está colocando, né, que os advogados desses trabalhadores e o Ministério Público do Trabalho, pelo que eu soube durante essa semana, vai entrar, tem que bloquear todo esse patrimônio para pagar o que deve para os trabalhadores, né? Já que boa parte dos ônibus velhos que ele tem, né, é para ir para ferro velho, aí você tem 11 ônibus seminovos aí, né? Então, eu acho que essas são as questões colocadas e é isso, Magna. É uma situação, assim, lamentável, mas que a gente vai continuar na luta, muito firme, né? É para não deixar essa luta aqui apagar, né? E para a gente continuar, enfim, representando, né? E fazendo com que essa luta desses trabalhadores, assim, com fé em Deus e que a justiça consiga dar um resultado, né? Certeza. Obrigada, vereador. Parabéns pelo trabalho, por essa luta lá na Câmara. E que a Câmara de Vereadores, os demais parlamentares, todos eles se somem também, porque, afinal de contas, representam a população e eles estão aqui, eles não podem ficar órfãos, né, desse apoio, porque é uma situação muito angustiante. A gente percebe ali das pessoas, do relato deles, que é de muita angústia, de muita tristeza, é muita aflição, né, de pessoas doentes, pessoas que precisam e não pode ficar, né, na impunidade. A gente tem que mudar essa história e essa imagem no nosso país. A gente não pode permitir que isso aconteça.